Mais uma vez, a capital da Paraíba, João Pessoa, sai na frente. Além de sermos a cidade idealizadora do Abril Verde no Brasil, mês dedicado à saúde e segurança do trabalho, iniciamos hoje um programa pioneiro no Brasil, Segurança do Trabalho na TV, em uma TV aberta, para falar com exclusividade sobre acidentes de trabalho e o adoecimento ocupacional. A TV Câmara marca um momento histórico na televisão brasileira e da Paraíba. O lançamento do programa Segurança do Trabalho na TV aconteceu na tarde desta segunda-feira, no estúdio da TV Câmara. O programa terá duração de 30 minutos, sempre com entrevistados falando sobre o tema que dá nome ao programa. Para a estreia, a procuradora do Trabalho, Marcela Asfora, irá falar sobre as funções do Ministério Público do Trabalho. Profissionais do Ministério Público do Trabalho vieram acompanhar a primeira gravação, assim como o vereador Humberto Pontes. Esse início de realização de um sonho, nessa tarde de hoje, ela contou com um grande parceiro, que foi o presidente Marcos Vinícius, presidente da Câmara Municipal. Eu falei na construção, nós tivemos lá. Queremos agradecer à Câmara Municipal, agradecer à TV Câmara, que os meninos foram assim, a equipe foi altamente receptiva, construíram isso junto com o Nivaldo e com a equipe. E esse é um programa que eu acho que nasceu de vocês mesmos. É um sonho criado por vocês. Nós apenas entramos no sonho de vocês. Mas esse sonho foram vocês, batalhadores, que têm esse trabalho enorme na questão da segurança do trabalho e nas doenças ocupacionais, doenças de saúde dos trabalhadores. Nós estamos partindo na frente de outros estados. A Paraíba tem sido pioneira em vários temas na área de segurança do trabalhador e isso para nós nordestinos nos engrandece muito e nos deixa muito satisfeitos. E aqui eu estou também em nome da presidenta da Fundacentro, a Leonice da Paz, que por motivo de estar participando da abertura do quinto Congresso de Segurança do Trabalhador em São Paulo, ela não pôde vir. Mas ela também manda essa mensagem, tá certo, de que esta inovação, esta criação desta TV aberta é muito importante para a segurança do trabalhador e que vem fortalecer cada vez mais a nossa vanguarda, a vanguarda dos nordestinos nessa área de atuação. Nós olhamos com muita satisfação esse programa pioneiro aqui no nosso estado, que nós precisamos de canais de divulgação para combater, para nós conseguirmos reduzir os índices de acidente de trabalho em nosso estado, que continuam muito elevados, apesar da atuação dos parceiros, dos profissionais prevencionistas, da auditoria fiscal, mas continuam os índices muito elevados. Olha, é de uma importância tão relevante que até nos emociona. Porque numa luta que a gente vem galgando para ganhar alguns espaços que falem sobre a prevenção de acidentes, porque normalmente só se fala em acidente de trabalho, quando o trabalhador está morto, quando não tem mais o que fazer. E um programa dessa magnitude, em uma TV aberta, vai nos trazer, informações valorosas para que a sociedade, para que os empresários, para que os próprios trabalhadores tenham a consciência do que fazer, antes do acidente acontecer ou da doença do trabalho. Tem que parabenizar todas as entidades participantes desse fato inédito no Brasil. Entendo que é altamente relevante para a sociedade, porque vai permitir uma aproximação maior entre os atores diretos do mundo do trabalho, auditores fiscais do trabalho, técnicos de segurança, procuradores do trabalho, juízes do trabalho, ou seja, quem lida diariamente no mundo do trabalho, permitindo que as pessoas tenham acesso diretamente a essas informações que muitas vezes não chegam da maneira que deveriam chegar. Então, essa iniciativa permitirá uma aproximação maior da sociedade com os atores diretos do mundo do trabalho, nos quais se enquadram todos esses que nós acabamos de relatar. E a nossa convidada de hoje, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal,
com linha de pesquisa com direito de trabalho. Atualmente é procuradora do trabalho e professora da Universidade Federal da Paraíba. Estou falando da doutora Marcela de Almeida Maia Asfora, procuradora do trabalho, que hoje abre o bloco de entrevistas do nosso primeiro programa de saúde e segurança do trabalho, pioneiro no Brasil. Seja bem-vinda, doutora Marcela Maia Asfora, ao nosso programa de segurança do trabalho na TV. Quero dizer inicialmente que agradeço o convite. É uma honra estar iniciando um programa que é pioneiro no Brasil, em TV aberta, extremamente importante para toda a sociedade, porque vem tratar de um tema que afeta toda a sociedade. E que as pessoas precisam ter a conscientização da importância da prevenção, da segurança no ambiente de trabalho. Então, parabéns, Nivaldo, a você, parabéns a todos os envolvidos, ao vereador Humberto Pontes, ao vereador Marcos Vinícius, que tornaram isso uma realidade. Até porque, só falando de Paraíba, de janeiro a julho, nós tivemos 1.663 acidentes de trabalho. Muitos acidentes. Muitos acidentes de trabalho. Até hoje, 16 mortes, o que dá uma média de 2 mortes por mês. Uma média de acidente de trabalho de 8 por dia é uma média altíssima para o nosso estado. Doutora Marcela, daqui a pouquinho você vai falar sobre esses dados, mas explica para a gente, explica para os telespectadores que estão em casa nos assistindo. O que é o MPT? O que é que significa MPT, Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho é um órgão de investigação. É um órgão de investigação voltado especificamente para as questões trabalhistas. Então, a Constituição veio estabelecer o Ministério Público como órgão protetor da ordem social, dos direitos indisponíveis, e o Ministério Público do Trabalho vem tratar desse direito tão importante, que abrange uma grande parte dos brasileiros, que é o trabalho. Então, nós temos uma atuação em diversas áreas dentro desse ramo, dentro do direito do trabalho. Tanto a questão do meio ambiente de trabalho, tratando da saúde e segurança do trabalho, que é uma situação muito cara ao Ministério Público do Trabalho, o combate ao trabalho escravo, ao combate ao trabalho infanto-juvenil precoce e proibido, uma atuação contra as irregularidades e fraudes no âmbito do direito do trabalho também. Então, nós tratamos de toda essa gama de relações trabalhistas. A nossa atuação ela é muito baseada nas denúncias que chegam ao nosso órgão, certo? Lógico que nós também sabemos de algumas irregularidades através da mídia, e por isso que é muito importante esses órgãos e programas como este, que vai trazer também, eu tenho certeza, denúncias que vão ser levadas ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho. A sociedade vai se tornar ainda mais consciente dos seus direitos e também vai buscar mais órgãos como o Ministério Público do Trabalho. E lá, chegando às denúncias, são instaurados procedimentos administrativos. Esses procedimentos administrativos, eles vão dar origem a inquéritos e, a partir daí, vai ser realizada a investigação. Apurada a investigação sobre a realidade daquela denúncia. Então, o procurador do trabalho vai chamar aquela empresa que foi denunciada, vai ofertar àquela empresa um termo de ajuste de conduta, que nada mais é do que um compromisso que aquela empresa vai assumir com o Ministério Público do Trabalho. E mais do que com o Ministério Público do Trabalho, com a sociedade, de que vai alterar a sua conduta, vai seguir a legislação trabalhista e vai se regularizar. E a todos que estão em casa, como é o procedimento que o trabalhador, que as pessoas procuram no Ministério Público? Através de quê? Existe a possibilidade de ir no Ministério Público do Trabalho. Nós temos uma procuradora, uma sede aqui em João Pessoa, temos uma, fica ali no Almirante Barroso, nós temos uma sede em Campina Grande, existe um posto avançado do Ministério Público do Trabalho em Patos. E em Sousa, nós também temos um posto avançado que funciona no Ministério Público Federal e que uma vez no mês o procurador está lá presente. Em Patos, o posto avançado fica no Ministério do Trabalho. E é importante dizer que, além da possibilidade de ir lá pessoalmente, o trabalhador ele pode também fazer denúncias através do telefone, entrar em contato com as procuradorias e também através do site.
Nós temos o site www.prt13, de Procuradoria Regional do Trabalho 13, que é a 13ª região, .mpt, de Ministério Público do Trabalho, .mp, ministériopúblico.br. E lá vai ter uma opção denúncias. Clica lá, é muito intuitivo o site. É importante que se diga que as pessoas podem fazer a denúncia e podem se identificar, podem pedir o sigilo da sua identificação, mas também pode ser realizado de forma anônima. Então, quer dizer que se a pessoa fizer alguma denúncia, ela pode pedir o sigilo? Ela pode pedir o sigilo e vai ser garantido. É interessante que as pessoas se identifiquem, embora possa ser realizado de forma anônima, sem qualquer problema, mas às vezes o procurador tem alguma dúvida com relação àquela notícia de fato, precisa entrar em contato com a pessoa que denunciou, algumas testemunhas, e fica mais fácil entrar em contato sabendo quem foi aquela pessoa que denunciou. Mas em pedindo sigilo, e tem lá um campo específico para se identificar, pode ser tranquilidade porque a identidade não será revelada. Ok. As ações do Ministério Público do Trabalho, a gente sempre tem uma parceria, né, muito nos últimos anos, ou devido ao Abril Verde, às procuradorias nos municípios. Quais as ações? Não só isso, mas tem outras ações do Ministério Público do Trabalho. Sim, nós temos ações de forma permanente, né? Como eu falei, nós temos um trabalho muito voltado para o combate dessas irregularidades como um todo, mas existem algumas situações que exigem uma atuação permanente, como o combate à insegurança no ambiente de trabalho. Então, nós estamos muitas vezes fazendo algumas operações, forças-tarefas, assim são chamadas, seja na construção civil, que é um local, uma atividade em que há um grande índice de acidentes de trabalho. Nos hospitais, no final do ano passado, nós fizemos essa força-tarefa, essa operação, tanto nos hospitais em Campina Grande, quanto nos hospitais aqui em João Pessoa, para tratar especificamente do meio ambiente de trabalho desses profissionais que lá estão. Existe um fórum de aprendizagem, e que a doutora Edilene participa, e que também está tendo um grande resultado. É importante que se diga que o ano passado a Paraíba foi um dos estados que efetivamente mais contratou aprendizes. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque o jovem, que a partir dos 14 anos pode ser contratado na condição de aprendiz, ingressa no mercado de trabalho de uma forma decente, de uma forma digna, tendo seus direitos respeitados, inclusive aqueles relacionados à saúde e à segurança. Então, nós temos diversas atuações que são permanentes, não só de forma mais repressiva, que acontece quando nós recebemos a denúncia, mas também com a intenção de evitar que as situações aconteçam. Em Campina Grande e Patos, que onde São João, as festas juninas, elas são mais fortes, existe também um trabalho muito bom realizado, conduzido pelo doutor Raulino Maracajá. E lógico que eu falo ele enquanto membro do Ministério Público, e citei a doutora Edilene, mas tem diversos parceiros que fazem com que essas situações de alteração da realidade aconteçam, mas houve uma diminuição de 80% do trabalho infantil nos períodos de São João, na festa junina em Campina Grande. Então, são o percentual índices. Ainda é muito alto com relação ao trabalho infantil no nosso estado? Infelizmente, ainda é alto. E é um trabalho que a gente realiza muito também, tentando modificar a cultura das pessoas, principalmente das famílias. É importante que se diga, porque o jovem não pode trabalhar, o adolescente não pode trabalhar. Pode. A partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, até os 16. E dos 16 aos 18, de forma regular, mas não pode ser um trabalho noturno, insalubre ou perigoso. Então, o problema é que alguns adolescentes eles são inseridos no mercado de trabalho de forma informal, seguindo aquele trabalho que já é realizado pelos pais, e não se busca uma melhor condição de inclusão desses jovens.
Bom, gente, vamos ao intervalo, voltamos rapidinho, já não perca, que tem mais informações no nosso programa Saúde e Segurança do Trabalho, aqui, Segurança do Trabalho na TV Câmara 39.1, no seu canal aberto, e na NET, no canal 23. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã. Que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita. Vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar. Pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o nosso programa Segurança do Trabalho na TV, na sua TV Câmara 39.1 e também na NET, canal 23. Todos os domingos, a partir das 13 horas, estamos aqui com você, passando informações e dicas sobre saúde e segurança do trabalhador. E a convidada de hoje é a Procuradora do Trabalho, Marcela de Almeida Asfora. Doutora Marcela, os altos índices de acidentes de trabalho no Brasil e na Paraíba. E o Ministério Público tem um observatório digital sobre esses acidentes de trabalho. Conta mais aí para que as pessoas possam saber mais um pouquinho lá no site. Esse observatório ele é de extrema relevância para a sociedade, porque ele vem permitir que toda a população tenha acesso aos dados. E é importante, quando você vai falar sobre algum tema, realmente saber da realidade, o que é que acontece no Brasil. E o Observatório Digital ele foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Está disponível em site aberto para toda a sociedade. É o www.observatoriosst, que é Saúde e Segurança do Trabalho, .mpt.mp.br. E lá tem dizendo dados desde 2012 até atualmente. Até o mês atual, até o dia atual. E lá as pessoas conseguem verificar dados do Brasil como um todo, conseguem verificar dados relacionados a cada estado e também a cada cidade. Dados referentes à quantidade de acidentes de trabalho que aconteceram, quantidade, qual foi a principal atividade econômica, qual foi a principal situação, se foi fratura, se foi corte, a quantidade de mortes que aconteceram em razão do acidente de trabalho, o quanto a Previdência gasta para que sejam concedidos todos os benefícios que essas pessoas acidentadas, também elas que são seguradas, tenham acesso a esses auxílios, porque nós temos o auxílio doença acidentário, o auxílio trabalho... Eita, gente, isso corta, né? O auxílio acidente de trabalho, também o auxílio doença decorrente do acidente de trabalho. Então, é importante que as pessoas vejam, porque foram mais de 70 milhões de reais gastos. De janeiro para cá, já teve milhões gastos, né? Já.
Já tivemos milhões de gastos de janeiro para cá. E se fala tanto hoje da Previdência, não é isso? Do quanto está sendo até deficitária para o Brasil. Então, essa é uma das situações que faz com que seja importante a prevenção. Porque vamos diminuir a quantidade de utilização de valores relacionados aos benefícios previdenciários. E, logicamente, também que, primeiro, nós temos que pensar na saúde e segurança do trabalhador, mas também isso é um reflexo muito grande. Fora isso, também, o observatório ele vem identificar a quantidade de dias perdidos de trabalho. Então, de 2012 até agora no Brasil, foram mais de 350 mil dias de trabalho perdido. Ou seja, e todo mundo perde com isso. A produção, o empregador também perde com isso. Então, aquela ideia de dizer, não, não precisa prevenir, é melhor prevenir do que remediar, porque os gastos, eles são muito grandes. E mais, a gente tem que pensar também, o empregador, naquele seu trabalhador. Existe um acidente de trabalho na sua empresa, o empregado perder a vida ou ficar com sequela, às vezes perde um braço, perde uma perna, que pode acontecer. Então, o empregador levar isso consigo, uma responsabilidade dessa, é muito complicado. Onde ocorrem os maiores índices de acidentes de trabalho? Qual o segmento, segundo o observatório? A construção civil tem realmente, até porque a atividade é de risco. Não é isso? Os canteiros de obra, você é técnico de segurança, sabe que eles estão realmente, os trabalhadores ali sempre estão num ambiente de risco, então a cautela, o cuidado, ele tem que ser lá permanente, 100%, o tempo inteiro. Mas nós temos também indústrias em que há muita utilização de máquinas, do maquinário, geralmente maquinário pesado, e também as unidades de saúde. Elas aparecem com índices grandes também de desenvolvimento de doença ocupacional, principalmente em razão da possibilidade de contato com agentes biológicos. Eles estão, principalmente técnicos de enfermagem, enfermeiros, eles estão ali em muito contato com pacientes, muitas vezes com doenças que podem que podem ser contagiosas. E através de perfurações de material perfuro-cortante, eles podem também se contaminar. Inclusive, aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que trabalham com a limpeza dessas unidades de saúde. E muitas vezes, quando eles pegam, principalmente quem vai pegar aquele material que está sujo para poder fazer a troca, às vezes tem material perfuro-cortante. Então, segundo o observatório, não só o observatório, mas também o Ministério do Trabalho, esses são 3 atividades econômicas em que há uma grande quantidade de acidentes de trabalho. Doutora, está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria um comentário sua sobre a reforma trabalhista. Vamos ter aí, está chegando e completar 1 ano da reforma trabalhista. O que é que o Ministério Público do Trabalho, o que é a Procuradora do Trabalho faz uma análise desse tempo aí da reforma trabalhista? Nós estamos vivenciando uma situação, um momento muito difícil para as relações de trabalho, em especial para o direito do trabalho. Houve uma reforma trabalhista, essa reforma veio modificar mais de 100 artigos da CLT, sem um debate muito grande, não só com a sociedade, mas também com os principais órgãos que atuam e que vivenciam o direito do trabalho. Esses órgãos, hoje em dia, estão sofrendo um combate muito grande, um enfrentamento muito grande, por causa dessa realidade, inclusive muitas vezes querendo culpar a crise que existe no Brasil, a existência de direitos que devem ser garantidos aos trabalhadores. Então, é fato a existência de uma maior precarização. Nesse 1 ano que já se passou, realmente se verifica que houve no dia a dia, na nossa rotina, infelizmente, nós verificamos que houve uma maior precarização, um maior prejuízo para o trabalhador. E agora, essa semana passada, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação que trata sobre a terceirização e se realmente se conceder essa terceirização de forma restrita,
da forma como se está tentando, e que o Supremo Tribunal, pelo menos agora, está 4-3 em termos de votação para essa vertente, vai surgir uma situação ainda pior, porque a terceirização ela vem precarizar demais as relações de trabalho, quer na questão de categoria, representatividade desses trabalhadores, eles estão inseridos em diversas atividades econômicas e não em uma só, o que dificulta até a representatividade, a garantia e a busca de direito para esses trabalhadores. Além disso, no âmbito da saúde e segurança do trabalho, já é comprovado através de dados que a maior parte dos acidentes acontecem com empregados terceirizados. Então, de fato, permite de forma irrestrita essa terceirização, não vai ser um retrocesso social muito grande. Ok, doutora, infelizmente o nosso tempo estourou, né? Mas a gente vai voltar outras vezes aqui, com certeza, até para falar um pouquinho de terceirização, entre outros temas importantes para toda a sociedade. Fica aí suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso primeiro programa de Segurança do Trabalho na TV. E eu quero agradecer de coração. Fica aí suas considerações finais. Agradecer pela oportunidade do Ministério Público do Trabalho de estar aqui, mais uma vez me dizer que sinto honrado de estar inaugurando, iniciando esse espaço, parabenizar porque é um meio de comunicação extremamente relevante para conscientizar toda a população. Mais uma vez eu falo, os números são alarmantes, 1.663 acidentes de trabalho só na Paraíba, só este ano, de janeiro a agosto, 16 mortos. Então, o acidente de trabalho pode acontecer com qualquer trabalhador. E todos nós que somos trabalhadores temos que nos preocupar com a nossa segurança. Então, parabenizo mais uma vez por ser um veículo de conscientização permanente e muito que vai chegar à população de uma forma incrível. Porque vai ser semanal, uma TV aberta, dentro de uma TV Câmara que é extremamente assistida pela população em João Pessoa. Ok, você aí nos acompanha pela TV Câmara, canal 39.1 e na NET, canal 23, todos os domingos, só aqui na TV Câmara de João Pessoa, que tem um programa com exclusividade em segurança do trabalho na TV. Muito obrigado e espero contar com vocês no próximo domingo, a partir das 13 horas, aqui no nosso 39.1 canal da TV Câmara.